Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos continuar explicando o dimensionamento das formas de madeira em estruturas de concreto armado. Bom, a gente falou dos painéis da laje, né, que foi uma das primeiras aulas. Falamos também das transversinas, né, que vão sustentar esses painéis. E falamos também dos pontalhetes, que vão ser responsáveis pela sustentação, né, dos painéis e das transversinas, para dar esse formato final da nossa laje. Bom, a aplicação dos pontalhetes nós vamos fazer depois, né? A gente vai aplicar isso juntos, né? Para vocês verem o cálculo, né? No exemplo que a gente está desenvolvendo em aula. Bom, então aqui nessa aula a gente vai falar agora sobre formas e escoramentos de vigas, tá? Então, nós temos essa configuração quando se trata de formas e escoramentos de viga, tá? Então, nós temos essa estrutura, tá? Nós temos a gravata. Essa parte que está achurada aqui interna seria com o uso de compensado, tá? Ou tauba, mas é normal, é convencional utilizar o compensado, ok? Nós temos a gravata, que é justamente um elemento em que a gente faz o travamento dessa forma, né? Aqui na perspectiva a gente consegue ver essa gravata, que é justamente essas madeiras, né? Que ficam aí na lateral dessa forma, tá? E ela vai ser responsável, né? Por dar, né, toda a resistência a esse compensado, justamente para ela não estufar, né? Não fazer aquela barriga lateral, devido à pressão, né, do concreto sobre o painel, tá? Nós temos a mão francesa. A mão francesa, ela tem o seguinte objetivo, né, de também aumentar a resistência da gravata, tá? E fazer o processo de sustentação, né? Ela vai travar essa gravata em um outro elemento, né, para sustentação dela. Então, a gente usa uma madeira que faz um triângulo, tá? Formando essa mão francesa, ok? Então, a gente tem aqui esse processo dos dois lados, né, da lateral da viga. Embaixo nós temos também o compensado. Esse compensado também vai sofrer carga, tá? Embaixo nós também temos uma guia, tá? Que vai fazer essa sustentação desse painel, tá? Também para não formar barriga, né? E também para auxiliar, né, no uso da gravata que a gente coloca aqui na parte inferior também. Aqui essa taubinha aqui ele chama de chapos, tá? Que vai fazer essa ligação dessa madeira, né, desse sarrafo com a guia, né, que irá sustentar toda essa estrutura, tá? Aqui a gente tem essa perspectiva, né, de como fica toda essa estrutura. Bom, o que acontece em uma forma, em uma viga de concreto? Bom, a gente vai ter a pressão vertical, tá? Que vai exercer justamente no fundo da minha forma, no fundo, né, nos painéis, e essa pressão ela é devida ao peso próprio do concreto armado, da sobrecarga e da vibração e impacto. É aquele mesmo processo que a gente viu para o painel da laje, né? A gente viu tudo isso aí, né? Uma carga distribuída em área. Por isso que chama pressão, porque a gente está trabalhando com uma carga que está sobre a superfície, tá? Então, é uma pressão vertical, ok? E ela está relacionada com esses três fatores importantes. E nós temos também a pressão horizontal, que ela vai estar associada também com a pressão vertical, juntamente com o coeficiente de atrito, tá? É um coeficiente de atrito entre as partículas, tá? Dos constituintes do concreto, tá? Então, a gente tem um certo atrito, né, entre os seus constituintes, e aí a gente tem um ângulo ali associado, e a gente faz uma multiplicação para determinar essa pressão. Essa pressão, ela não é uniforme como seria a pressão vertical, mas a gente considera ela como uniforme, tá? Para simplificar nos cálculos. Bom,
A gente utiliza os garfos para fazer esse travamento. Aqui eu vou explicar mais precisamente desses garfos aqui, tá? Horizontal e vertical, ok? Nós vamos ter uma estrutura por baixo, né? Para sustentar o painel inferior, né? Devido à pressão vertical. E também na lateral, né? Para prevenir conter, né? A pressão horizontal, né, nas paredes dessa estrutura, tá? Então, nós vamos ter esses dois garfos aí. Bom, então a gente vai ter o travamento lateral das formas, tá? E o inferior também, né, que seria essa estrutura aqui. Então, a gente usa, nesse caso específico, que eu vou falar para vocês, a gente vai usar esse garfo também como uma estrutura de sustentação dessa viga. Então, por isso que tem dois pontalhetes, né, digamos assim, né, nós temos duas estruturas verticais, né, compridas, né, que justamente vai fazer o papel de travar as laterais da viga e também vai servir como suporte. E aí, no entrave entre essas duas estruturas, a gente coloca também uma outra gravata que vai fazer o suporte da parte inferior da minha forma, tá? Então, eu tenho essa estrutura, é mais simples de constituir, né? É mais simples também de dimensionar. Posso fazer de uma outra forma, colocar apenas a gravata inferior e as laterais e colocar apenas um pontalhete no meio aqui? Posso, tá? Fiquem à vontade. A mesma verificação que ocorre no pontalhete para o painel de laje, ocorre também para o pontalhete da viga, tá? Então, tomem cuidado com esses critérios aí. Bom, então vamos explicar a pressão vertical. A pressão vertical, ela vai ocorrer ao longo de toda a superfície do meu compensado ou da minha tábua, né? Aqui eu coloquei uma tábua, tá? Então eu tenho essa superfície que fica disposta na horizontal, tá? E tem uma pressão, né, que é uniforme ao longo de toda a sua superfície. Ela é devida ao peso próprio do concreto armado. Então, a gente pega a massa, o peso específico desse concreto armado e multiplica pela altura da viga. E aí, nós temos esse peso atuando na minha estrutura, tá? Então, com isso, tá? Eu consigo definir a contribuição do peso próprio, né, nessa estrutura. A outra pressão vai ser a sobrecarga. A gente já falou sobre a sobrecarga, né? Ela é algo que é devido tanto a questões de transporte e lançamento desse concreto, né? Transporte que eu digo, movimentações de equipamentos, né, pessoas caminhando ali. A gente vai ter o carpinteiro, né, que vai executar essa estrutura de madeira caminhando sobre essa estrutura, né, para montá-la. Então, a gente precisa considerar essa sobrecarga, como a gente já tinha feito no painel da laje, tá? Então, a gente tem uma sobrecarga máxima, que é a que a norma pede para a gente considerar, principalmente no estado limite último, que é de 2 kN por metro quadrado, e a gente tem uma sobrecarga que a gente utiliza apenas para o cálculo de serviço, que é 1 kN por metro quadrado, tá? Então, essas duas sobrecargas que a gente vai utilizar no caso das vigas. E nós também temos a pressão de vibração e impacto. A norma, ela sempre pede para a gente considerar essa pressão devido à altura do lançamento do concreto. Então, a gente considera aí essa pressão devido a 10% o valor do peso próprio do concreto, tá? Bom, as combinações. Então, quando a gente vai fazer os cálculos, né? Isso eu estou falando para pressão vertical, tá? Eu vou ter a combinação última, né? Estado limite último. Então, a gente vai ter uma carga vertical, uma pressão vertical nesse estado limite último, devido à somatória dessas solicitações, dessas pressões, multiplicada por 1,4, que é um coeficiente de majoração.
simplificando essa equação, nós vamos ter essa configuração aqui. Então, a gente vai ter o somatório das cargas, né, o peso próprio do concreto, a sobrecarga máxima, né, e a vibração. A soma disso tudo multiplicado por 1,4 vai ser a carga do estado limite útil. Bom, nós temos também o estado limite de serviço. Então, nós vamos ter também uma carga vertical devido ao estado limite de serviço, que vai ser simplesmente a soma de todas essas cargas. Eu suprimi aqui um coeficiente, né, um fator de redução de 1, né, até porque multiplicar por 1 é o valor dele mesmo. Então, eu não coloquei, eu simplesmente suprimi. Então, a gente tem as somatórias de todas as pressões exercidas nessa estrutura. Então, simplificando, a gente vai ficar com essa somatória da carga, o peso próprio do concreto, a sobrecarga que a norma pede para a gente considerar de serviço e a carga de vibração e impacto, tá? Então, nós vamos ter aí nossa carga vertical no estado limite de serviço. Bom, nós temos essa pressão vertical, né? Para fazer os cálculos, fazerem as análises de verificação, né, no estado limite de serviço e estado limite útil, nós precisamos fazer alguns cálculos, alguns ajustes para simplificar na hora de calcular essas resistências, tá? Então, nós temos as configurações aqui da nossa, das nossas formas, né, para a viga. Então, aqui observem que nós temos o nosso compensado, ou tábua, né, aqui, né, disposta em destaque, tá, com essa cor mais amarelada. Aqui eu suprimi, né, as paredes laterais, tá, que está em contorno de cinza. Nós temos as setinhas aqui em preto, que são justamente as pressões que a gente acabou de calcular nas combinações. A largura desse compensado vai ser justamente a largura da viga no projeto, tá? Olha só, quando a gente vai definir os painéis, né, a gente define os painéis de acordo com as dimensões que a gente propôs lá na planta de forma. Eu pego as dimensões desse elemento, né, para poder estimar, né, qual vai ser a folha de compensado que eu vou ter que utilizar, tá? Então, a largura de face a face do compensado aqui vai ser a largura da viga, da própria viga, tá? Então, para suportar essa carga, a gente coloca aqui alguns sarrafos só para fins de apoio, né? E depois vem por baixo com o nosso garfo, tá? Aqui, né, necessariamente, aqui, né, mais específico, tá? Esses sarrafos, né, que são peças de madeira, né, pequenas, somente para apoios. Tem gente que nem usa essa peça, como a gente viu nos slides anteriores, tá? Então, isso aqui só foi um complemento, tá? Não necessariamente precisa ter, tá? Mas é interessante colocar para reforçar essa estrutura, tá? É bom se ter isso, tá? Então, a gente fica com essa seção transversal, tá? Então, eu estou olhando o corte transversal dessa estrutura, entre aspas, viga, né? E a gente tem essa seção transversal, que é a seção que me interessa para o cálculo, dessa forma. Então, a minha seção transversal, ela é composta por esse elemento aqui, que é formado pelo compensado, que tem espessura e formada por esses dois sarrafos aqui, que tem uma altura HS, tá? Então, a largura total é P, que é a largura da própria viga do projeto, tá? Então, é uma estrutura em formato de um U de cabeça para baixo. Bom, se ela tem um formato de U de cabeça para baixo, quando eu for calcular, né, as propriedades da seção que vão interferir na resistência do meu elemento, eu preciso determinar algumas coisas específicas dessa seção transversal, que é, por exemplo, a coordenada YCG, né, que é a coordenada referente ao ponto do centro de gravidade da peça, tá? Que vai ser fundamental, né, devido ao carregamento ali, né, e tudo mais, e para a gente obter essa tensão que está atuando na peça. Bom,
essa coordenada específica, tá? A gente não vai calcular o XCG, porque justamente o eixo Y vai estar passando no meio da peça, tá? E é uma peça simétrica. A gente vai utilizar essa equação para essa seção específica, tá? Com essas coordenadas posicionadas aqui, tá? Eu obtive essa formulação. Vocês podem calcular do jeito que vocês aprenderam, tá? Isso não vai interferir, ok? O importante é que, mesmo adotando uma outra forma de calcular esse YCG, ele tem que dar o mesmo valor, tá? Sempre tem que se obter o mesmo valor. Então, aqui nós temos a parcela referente a esse retângulo aqui, né, com altura E e base B, tá? E nós temos aqui a outra parcela referente a esses dois retângulos aqui, tá? Que é referente ao sarrafo, que tem a altura HS e largura BS, tá? Os dois têm as mesmas dimensões, por isso eu multiplico por 2, não vou repetir, né, 2 vezes a mesma coisa, tá? Então, aqui eu tenho a área de cada uma dessas figuras, tá? E tenho a distância desse ponto aqui vermelho até o eixo X, tá? Por isso que aqui é a metade da espessura mais a altura do sarrafo, porque eu pego desse ponto até o eixo X. A mesma coisa para essa figura, né? Eu pego a metade de HS, né, que vai ser essa distância desse ponto até o eixo X. Então, eu faço essa soma e divido pela soma das áreas dessas três figuras. Assim, eu vou ter a coordenada YCG. Com essa coordenada, eu consigo calcular a inércia da seção, tá? Através dessa formulação toda aqui, essa formulação gigante, é porque eu tenho a contribuição, né, dessas áreas em diferentes distantes, né, do centro de gravidade, né? O centro de gravidade deve estar mais ou menos aqui, né? Então, eu tenho essa contribuição, essa parcela aqui, né, de área vezes um y1 ao quadrado, né? E isso vale para todas essas três áreas, tá? Lembrando que esse y1 aqui é referente a essa área retangular aqui, tá? De área E e largura B, ok? Onde eu vou pegar o YCG que eu calculei, né? E vou subtrair, né, com essa distância, né, desse ponto vermelho até o eixo X. E aí eu obtenho esse Y1. A mesma coisa para o Y2, porém ele é referente a esses dois retângulos menores aqui, tá? E aí eu tenho Y2 e Y1, tá? Não importa se esse Y2 ou Y1 der negativo. Por que não? Não vai importar. Porque o Y1 e o Y2 estão elevados ao quadrado. Então, isso não vai fazer diferença, né, se esses resultados estiverem negativos, que eles vão se tornar positivos, ok? Bom, isso é para pressão vertical, tá? Esses conceitos geométricos vão ser importantes, tá? Para alguns cálculos e verificações futuras, tá? Então, guarde isso aí. Então, vamos para a pressão horizontal. Pressão horizontal é uma força que está atuando na parede da minha forma. Então, eu tenho aqui a seção da minha forma. As paredes são justamente esses elementos que estão na vertical ou que estão em pé. Então, eu vou ter uma pressão ali exercida nesse elemento. E essa pressão não é uniforme como a gente viu na pressão vertical. Essa pressão é uma carga triangular. A gente vai ter uma pressão máxima bem na base dessa estrutura, que vai reduzindo até o topo, tá? Até chegar em um zero. Por que isso ocorre? Porque quando eu jogo a massa, a tendência dessa massa é se concentrar no fundo, né? Por causa da gravidade. Então, ela é puxada para baixo, né? Então, quando a gente vai reduzindo essa carga, a parte superior, a parte que não está muito sobrecarregada, é uma carga, né, que a gente pode falar que é zero, né, no topo dessa estrutura, tá? Então, a gente vai ter que no final, a gente tem uma carga máxima. Só que, para simplificar, a gente vai falar que essas cargas são uniformes, tá? A gente vai considerar o máximo. Por que o máximo? Porque se a minha chapa, ela resiste ao máximo, né, ela
vai resistir a todo o carregamento que está distribuído por ela, mesmo que seja um carregamento menor. Se for menor, a gente está a favor da segurança. Então, ótimo. Então, aí, nós vamos ter a pressão nas paredes horizontais, que vai ser calculada através da carga vertical. Então, eu tenho a carga vertical, que ela é devida ao peso próprio, à sobrecarga e também devido à vibração e impacto, tá? Mas isso é vertical. Qual que vai ser a diferença? Esse coeficiente K que a gente vai multiplicar. Esse coeficiente K, ele está relacionado com o ângulo de atrito do concreto. Bom, ele é calculado dessa forma. 1 menos seno de φ dividido por 1 mais seno de φ. Esse φ é justamente o ângulo de atrito interno do concreto que a gente vai considerar 15 graus. Tá, o que seria esse ângulo? Esse ângulo é um ângulo que a gente obtém em ensaios de compressão desse concreto, tá? E aí a gente obtém, né, como que ele se rompe, né, como que ele se atrita ali, tá? Então a gente obtém esse valor de φ, tá? Para essa massa, que é algo interno do material, ok? Então, fazendo esse cálculo, né, substituindo φ por 15, a gente vai ver que a gente vai encontrar um K de 0,6. Então, a gente vai usar 0,6 para o valor de K. Perfeito. Então, isso aí é a carga horizontal ou a pressão horizontal nessa forma. Como que a gente vai calcular as combinações? A combinação de estado limite de serviço vai ser simplesmente eu pegar a carga vertical da combinação de serviço e multiplicar pelo valor de 0,6. Vou fazer isso também com o estado limite último. E aí eu obtenho essas combinações para essa pressão horizontal. Tá ok. Então vamos agora para a representação de cálculo para essa pressão horizontal. Agora eu vou entrar em destaque, né, na minha forma, as paredes horizontais, tá? As paredes que estão aqui dispostas na vertical, ok? Então, aqui eu desenhei as pressões, né, que estão de preto, com essa setinha preta, tá? Aqui eu não coloquei a pressão da outra parede, então o desenho ia ficar muito carregado, tá? Mas entende-se que essa pressão também está ocorrendo nessa outra parte da forma, tá? A altura dessa chapa da forma, né, a parede lateral, é a altura da viga de projeto, tá? Que é a altura H. A seção transversal dessa estrutura, ela fica dessa forma aqui, tá? Eu estou representando uma parede só, tá? Se eu calcular uma parede só, vai ser o mesmo para outra parede, tá? Então, eu não vou representar as duas, só uma já é suficiente. Então, a pressão, né, aqui desenhada, tá? Eu vou considerar sempre a pressão máxima, que é essa última aqui, a maior pressão, ok? Eu vou ter essa estrutura aqui, que vai ser a minha seção transversal. Altura H e base E, que é a espessura da chapa. Então, a minha inércia vai ser simplesmente eu pegar o E ao cubo, multiplicar por H e dividir por 12, né? É a inércia de um retângulo, tá? Eu não vou precisar fazer aqueles cálculos que a gente fez para a pressão vertical. Aqui vai ser mais simples, né? Então, dito isso, agora eu posso passar para as verificações. Bom, eu tenho a verificação do estado limite último. O que é a verificação do estado limite último? Eu pegar a resistência de projeto FD, tá? Que é do material, tá? E comparar com FS, que é devido à sobrecarga, né? A solicitação, tá? E o FD, ele tem que ser maior ou igual ao FS, tá? O FS é do carregamento, tá bom? É uma tensão do carregamento. E isso aqui é bem parecido no que a gente já viu para os painéis, tanto para o painel quanto para a transversina, tá? Principalmente com a transversina, vai ser muito similar aos cálculos. Bom, então a gente vai verificar duas situações. A gente vai verificar compressão e tração paralela às fibras, né? Que é um valor bem, uma ação bem comum de flexão, né? O que realmente vai acontecer nessas peças. Isso vai ser uma característica que a gente vai calcular pro compensado, tá? Então, esse FC0D comp é do compensado, então
esse FCK, ele vai ser uma resistência característica à compressão do concreto, do compensado, desculpa. Então, a gente já viu, né, esse cálculo para o painel da laje. Então, se a gente está usando o mesmo compensado, a gente não vai precisar repetir esse cálculo, né? A gente já calculou para o compensado da laje, a gente vai utilizar esse valor que a gente achou. O compensar, a gente também tem que verificar a compressão paralela à fibra, que vai ser específico da madeira. Por quê? Porque a gente está usando sarrafo para os garfos, né? E os garfos, eles compõem as formas da viga. Então, a gente também vai ter que fazer essa verificação, como a gente vai ver, como a gente já viu para os pontalhetes. Aqui saiu 25, tá? Mas não necessariamente precisa ser C25. C25 é a resistência da madeira, tá? Que vem lá no enunciado. Aqui eu coloquei, foi um erro, tá? Mas pode ser qualquer, pode ser C30, C20, enfim. Isso depende da madeira, tá? Então, aqui a gente tem um CAMOD, que a gente já viu, né, como que se calcula. Aqui a gente tem o coeficiente, né, referente à madeira, tá? Que vai ser referente à solicitação que a gente está calculando. Nesse caso, ele vai ser referente à compressão paralela às fibras da madeira, tá? Porque eu vou pegar a resistência característica à compressão dela para fazer o cálculo, tá? Então, a gente vai pegar esses dois valores e comparar com a tensão que a gente achar nessa forma de viga, tá? Bom, para a verificação do estado limite último, a gente viu que para os painéis, que a gente faz a verificação pegando o deslocamento limite, né, previsto por norma, que é pegar uma certa distância e dividir por 500 mais 1, né? E nós temos que comparar com o deslocamento total, a flecha total, né, que é aquela formulação grande, né, onde a gente pega a carga distribuída na viga, multiplica por 5, vezes um comprimento, né, um vão à quarta e divide pelo modo de elasticidade e também pela inércia, né? Uma fórmula grande a gente já até viu na aula de hoje, né, mais cedo. Bom, aqui na verificação a gente vai obter uma distância entre os garfos, tá? Então, nós vamos ter esse cálculo bem igual àquele cálculo que a gente viu para a distância entre as transversinas, né? A gente vai utilizar essa inequação para conseguir determinar essa distância LG, que eu chamei de LG1, né, que é referente ao garfo que vai suportar as cargas verticais. Então, aqui nós temos o carregamento, né, devido à pressão vertical, tá? E aqui a gente usa a pressão vertical do estado limite de serviço, tá? E multiplica por um B, que é a largura da seção transversal que a gente viu nos slides anteriores, né? Que é a largura da viga. Então, como que isso funciona? Trouxe aqui a representação dessa forma, tá? Aqui nós temos em destaque o compensado que fica na horizontal, que recebe a pressão vertical, tá? A gente vai transformar aquela pressão que era em área em uma carga em linha. Como que a gente faz isso? A gente multiplica aquela carga que estava em área pelo valor da largura da seção transversal B. O que vai ser esse LG? Esse LG é essa distância, né, dos garfos, que é justamente esse elemento, tá? Que vai conter essa estrutura, né, que está suportando essa pressão vertical, tá? Observe que eu coloquei aqui essa peça deitada, né, que seria o meu garfo, tá? Juntamente com esse pontalhete. Lembrar que esse pontalhete, essa estrutura aqui de pontalhete, ela vai estar do outro lado também, tá? E essa estrutura aqui, ela vai estar fixada nesse pontalhete, ok? Então, ela vai sustentar essa estrutura aqui, tá? Então, essa estrutura, né, essas estruturas vão estar espaçadas a uma distância LG1, que é a distância entre os garfos, tá? Essa estrutura é o garfo. Faltou aqui, eu não quis desenhar, então vai encher muito o desenho. Então, é essa distância que eu tenho que determinar, tá?
Então, a gente vai usar a mesma ideia, o mesmo conceito que a gente utilizou para fazer a distância entre as transversinas, tá? E aí, na hora de calcular, a gente vai usar aquela inércia que a gente viu lá atrás, né? Aquela inércia, aquele cálculo de inércia gigantesco, tá? A gente vai utilizar, porque a gente está calculando essa seção transversal aqui, ok? E a gente vai usar esse módulo de elasticidade aqui, tá? Que é o módulo de elasticidade à compressão, tá? Paralela às fibras, tá? Isso aqui é um dado, né, que a gente já tem, né, de norma, né, para utilizar aqui nesse cálculo, tá? Bom, a gente também vai fazer a verificação, né, para pressão horizontal, a gente vai também determinar a pressão nos garfos, tá? Que vão conter as paredes laterais dessa forma, tá? Então, a gente vai pegar a carga horizontal obtida da combinação do estado limite de serviço e multiplicar pela altura dessa chapa, né? Que é a altura da viga, H, tá? E aí a gente vai obter o valor aqui em linha da pressão, tá? Aqui eu tô colocando em pé, aqui ficou deitado, né? Que simplesmente eu rotacionei a estrutura para ficar uma viga, né? Que eu consigo visualizar, consigo já calcular, tá? Mas a pressão, ela tá correndo aqui, ó, nessa estrutura. Então, a gente tem os apoios aqui, que é justamente os meus garfos, tá? Que é essa estrutura aqui que tá contendo a parede da minha forma, tá? Então, vai ser uma distância LG2, ok? Então, isso vai dizer que não necessariamente esse garfo vai ficar a mesma distância do garfo que contém a pressão vertical. Só que o que a gente faz na prática? Na prática, a gente usa a mesma distância, tá? A gente pega a menor distância que a gente calcula, né, do LG2 e do LG1 e utiliza para os dois, tá? Porque aí, se eu pegar a menor, né, significa que eu vou estar a favor da segurança nos dois casos, tá? Eu vou abrangir o outro, né, que é o maior, né, e eu vou estar atendendo o menor, né, que é o mais crítico. Então, vai servir para os dois casos. Então, a gente calcula esses dois, vê qual que é o menor e pega esse menor para ser a distância de todos os garfos, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Porque aí, né, se eu ficar construindo, né, um garfo com distâncias diferentes na vertical e na horizontal, isso vai ser muito ruim, tá? Isso vai ser muito... vai trazer uma dificuldade muito grande, tá? Então, na hora de executar, né, o cara vai ficar confuso na hora de posicionar esses elementos. Então, né, principalmente essa parte aqui que está contendo, né, a gente vai fazer como um pontalhete, né? Vamos combinar com aquela estrutura que a gente viu aqui, ó, né? Vamos combinar essa estrutura com a estrutura que está contendo a parede horizontal, né? Vamos constituir ela aqui inteiriça, né? Que abrange daqui a aqui, para não ficar fazendo um recorte pequeno, né? Como a gente viu na imagem do início do slide. Então, isso vai ajudar muito na execução, tá? Então, eu pego o menor valor, tá? Mas, enfim, a gente faz o cálculo aqui, igual eu havia dito, igual as transversinas, tá? Que a gente já viu a aplicação. E, nesse caso, a gente vai usar um módulo de elasticidade à flexão paralela às fibras, tá? Então, aqui, tomem cuidado com esse pequeno detalhe, tá? A gente vai ter que utilizar este módulo de elasticidade em específico, ok? Então, na próxima aula a gente já vê a aplicação, termina de ver a aplicação das transversinas, vê a do pontalhete e também começamos a ver a verificação das formas das vigas, tá? É um cálculo muito mais simples, ok? Então, até a próxima aula.